Boa tarde, pessoal. Estou aqui fazendo esse videozinho que vai servir de revisão, para o nosso simulado de filosofia do dia 1º de novembro, que vocês ainda estão aí nos últimos preparativos, ok? Então, a ideia é tirar um pouco das dúvidas, já que a gente não pôde abordar todos os assuntos por causa dos feriados, que tivemos, das aulas que faltaram. Para não deixar vocês inseguros, vou fazer essa apresentaçãozinha aqui que a gente vai bater rapidinho alguns assuntos e que vocês vão ter que estudar depois naqueles slides que eu já passei para vocês, ok? Então vamos lá. Vamos começar pelo capítulo 11 aí de Filosofia Política. É o capítulo do livro que vocês têm e que eu mandei também um complemento de um resumão que eu fiz aí em PDF que eu mandei para vocês pelo WhatsApp. Autoritarismo é uma forma de governo que é caracterizada por obediência absoluta ou cega a uma autoridade. Oposição à liberdade individual e expectativa de obediência inquestionável da população. É um conceito que vocês devem conhecer bem, que é esse de autoritarismo. Nessas questões de filosofia e sociologia, vocês têm que ter em mente muito claramente, tem que estar muito claro o que é cada conceito. Então, esse de autoritarismo é uma forma de governo. Obediência absoluta a uma autoridade, ok? Nega qualquer liberdade individual e é uma obediência inquestionável aí por parte da população àquela autoridade. Totalitarismo é um pouco diferente. Então, é um conceito político que define um modo de governo, que proíbe partidos de oposição, restringe oposição individual ao Estado e suas reivindicações. Exerce um grau extremamente alto de controle sobre a vida pública e privada. Então, é um tipo de autoritarismo levado ao extremo, ok? Então, já viram aí a diferença de autoritarismo e totalitarismo. Totalitarismo é o autoritarismo levado ao extremo. Fascismo é um movimento político e filosófico, também pode ser um regime, que o exemplo que a gente tem é o de Mussolini na Itália, e que faz prevalecer o conceito de nação e raça sobre os conceitos de valores individuais. Então, é o Estado acima do indivíduo e que é representado por um governo autocrático centralizado na figura de um ditador. Ditadura, a gente tem o conceito lá no outro conjunto lá no PDF, ok? Então, tudo é controlado pelo Estado. Há uma fala do ditador de que ele está privilegiando a igualdade entre os súditos, entre os cidadãos. Mas, na verdade, o que a gente tem é um Estado com o seu poder máximo, e quando o cidadão deixa de ter o poder, isso a gente chama de democracia, o poder na mão do povo, do cidadão, e a gente passa a ter o poder na mão do Estado, a gente chama isso de ditadura, a gente chama isso de Estado máximo, e a gente leva esse modelo, esses modelos totalitários, um deles é o fascismo, que é um modelo de totalitarismo, ok? Então, nós tivemos fascismo na Itália, em Portugal e na Espanha. Em Portugal foi chamado de salazarismo, o período é esse aí, de 33 a 74 do século passado. Na Espanha também, nós tivemos o franquismo, que foi do Francisco Franco, nesse período aí de 39 a 75 do século passado. E a Itália, que é o movimento mais clássico, mais conhecido, de fascismo, que foi de 22 a 43 com o Mussolini, ok? Que nós tivemos, inclusive, os brasileiros lá durante a Segunda Guerra Mundial, foram lá, a Força Expedicionária Brasileira, lutar contra o fascismo de Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial, ok? O Brasil participou do combate ao fascismo nesse período aí de Segunda Guerra Mundial. Despotismo é uma forma de governo
na qual uma única entidade governa, com poder absoluto. Tivemos aqueles reis antigos, ou aqueles monarcas antigos na Grécia, em Roma, tudo aquilo era despotismo, né? A gente vê exemplo de despotismo, o próprio Mussolini, que a gente acabou de falar, Napoleão, Hitler, Stalin, na União Soviética, Perón na Argentina, Fidel Castro lá em Cuba, Pinochet, Saddam Hussein. E no Brasil nós também tivemos. Tem gente que defende essa ideia de que podemos dizer que Getúlio Vargas também foi um déspota, ok? Então, essa autoridade que exerce o despotismo a gente chama de déspota. Vamos agora finalizar, capítulo 12, violência e direitos humanos. Vamos seguir aqui, ó. O que é Estado de Direito? É o Estado em que impera a lei, separação dos poderes e prevalência dos direitos fundamentais do indivíduo e dos direitos sociais e coletivos. Então, a gente vive num Estado de Direito quando há separação dos poderes, quando há prevalência dos direitos fundamentais do indivíduo e esses direitos sociais e coletivos. Então, é quando há democracia, quando o poder está na mão do povo. O povo consegue exercer poder, não está na mão de um ditador. A gente diz que vive num Estado de direito, esse direito do povo, de exercer pelo voto a escolha dos seus dirigentes, de ver essa separação dos poderes, cada um tendo o respeito dos outros dois, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, e os direitos fundamentais do indivíduo sendo respeitados, também os direitos sociais e coletivos. Quando a gente vive nessa situação, dizemos que estamos vivendo num Estado de direito. Tipos de violência que esse capítulo nos coloca, né? Uma violência passiva, uma violência psicológica e também ela pode ser uma violência estrutural. Aí nós temos o que é cada tipo e sugiro a vocês que vejam com detalhe, né? E preste atenção no que é cada tipo de violência desse. A violência passiva é aquela que quem exerce faz por omissão. Então, você está vendo alguma coisa errada e você nada faz, permanece que aquela coisa permaneça. É aquela violência que uma pessoa pode fazer contra a outra, ou o próprio Estado, sabendo que tem um problema na saúde ou na educação, ele simplesmente cruza os braços, faz de conta que não está vendo. Então, é uma violência passiva, ela ocorre por omissão. Uma violência psicológica, quando atua sobre a consciência de um outro indivíduo, e para que ele haja conforme deseja, né, aquele violentador. É uma violência que atinge na consciência das pessoas, ok? Não é uma coisa física. E temos também um tipo de violência estrutural. É aquela que o indivíduo sofre quando causada por deficiência na estrutura do Estado. Então, acidente de trânsito provocado por estrada esburacada foi aquela ação que o Estado deveria ter feito, e aí ele não fez e causou um dano a um indivíduo, né? Ou então a doença causada por uma falta de vacinação, né? Não chegou lá para se vacinar no posto e não tinha. Então é um tipo de violência por falta de estrutura do Estado para atender o cidadão. Temos que entender direitinho esses tipos de violência. E aí a gente tem os tipos de violência que são extremas, que são a guerra, massacre, genocídio e o terrorismo. Então, o confronto entre nações, a gente chama isso de guerra. Quando é dentro do mesmo país, um conflito armado e também institucionalizado, a gente chama isso de guerra civil, quando está dentro de apenas um país. Um grupo grande da nação contra um outro grupo grande dentro da mesma nação, a gente chama isso de guerra civil. Massacre ocorre contra prisioneiros e a população civil durante guerras. E o genocídio são assassinatos deliberados contra grupos étnicos, como a gente viu no nazismo, contra os alemães ali contra judeus, né? Os arianos contra judeus. E o terrorismo é uma violência extrema realizada por meio de atentados. Então, a gente tem vários exemplos disso aí, vocês conhecem bem.
Direitos humanos. Tivemos 3 gerações. A primeira geração, marcada lá no liberalismo do século XVII, de John Locke, e era a liberdade contra a opressão de governos arbitrários. Uma segunda geração buscava a ampliação dos direitos sociais. Tivemos nesse período a Declaração Universal dos Direitos Humanos na ONU, em 1948, já pulamos aí para o século XX. E para o final do século XX e para o século que estamos vivendo agora, XXI, temos uma terceira geração, em que os direitos coletivos da humanidade são mais avocados, né? Então a gente tem ecologia, a partilha do patrimônio científico que acontece de descoberta num país deve ser compartilhado com outros, uma questão cultural e tecnológica para toda a população mundial, e não apenas fazendo com que a parte econômica e privilégios de um país ou outro, mas é dividir esse conhecimento tecnológico e cultural, esse patrimônio científico para o bem de toda a humanidade. É o que deseja essa terceira geração aí dos direitos humanos. E para finalizar, então, tem umas frases aqui que eu gosto muito, né, que vocês já vão se acostumando aí comigo. Treinamento difícil, pessoal, leva a um combate fácil. Quanto mais você treina hoje, menos você vai sofrer lá na hora da realidade, na hora da prova, do concurso, do Enem ou de um outro concurso aí que vocês desejarem fazer. Outra frase, o suor de hoje reduz as lágrimas de amanhã. Tem que suar a camisa hoje, tem que estudar, tem que separar tempo, em vez de ficar no WhatsApp, no Facebook, para estudar. Isso aí vai reduzir um possível insucesso, uma possibilidade de insucesso amanhã. Para conquistar a vitória, tem que suar a camisa hoje, tá bom? Bons estudos, vejo vocês aí na semana que vem, depois do feriado. Um abraço a todos, vamos estudar!